Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos 8, a partir do verso 5. Atos 8, de 5 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamando grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre ele nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Eles lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concede-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte neste, nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor,
voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai bondoso, misericordioso, te louvamos e te bendizemos, te exaltamos o nome, te glorificamos, porque tu és Deus forte, Deus poderoso. Te adoramos na beleza da tua santidade, ó Pai eterno. Te glorificamos, te exaltamos o nome, porque sendo o Senhor tão grande, tão forte, tão majestoso, o Senhor se compadece de nós, tão pequenos, tão falhos, tão carentes da tua graça, da tua misericórdia. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, conduz a nossa vida, opera segundo o teu querer, atendendo às necessidades de cada um individualmente, que só o Senhor conhece, que ninguém mais conhece, que ninguém pode mais atingir, mas o teu Espírito pode, para o louvor e para a honra do teu nome e para a glória e exaltação tua. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um texto conhecido da palavra do Senhor que trata sobre Filipe, Simão e a ação dos apóstolos. Mas antes, eu queria destacar aos irmãos um animal comum à nossa região e também comum a outras regiões. A iguana, popularmente conhecida como camaleão nordestino. Não sei quantos aqui chegaram a ver presencialmente esse animal. Com certeza já viram por fotos, por vídeos, mas com certeza alguns também já o viram presencialmente. O camaleão é um animal que tem uma profunda capacidade de se adaptar ao meio, de tomar a forma, ou melhor, tomar as cores do ambiente. E ele toma a cor da vegetação que ele está presente. Ele sobe nas árvores e assim ele toma a cor predominante daquela vegetação. E para aquele animal, essa capacidade é de grande importância para ele se livrar de predadores, porque ele se disfarça no meio da vegetação, tomando a cor dela. Eu me recordo que quando criança, eu tive a primeira experiência com o camaleão. Aqui, morando na casa de mamãe, ao lado da casa da minha avó, bisavó, eu gostava muito de animais e trouxeram um camaleão para mim. Alguém trouxe um camaleão. E eu pedi para colocar em um pé de árvore que tinha, amarrar ele lá. E eles amarraram. E eu fiquei naquela dúvida, eu boto no mais alto ou no mais baixo? No mais alto ele sobe, fica longe, mas no mais baixo eu tenho mais acesso a ele. E ele colocou lá, ele em uma árvore daquelas. E isso foi por volta de 12 horas. Quando foi umas 4 horas da tarde, eu pedi para mudar de lugar. Eu digo, eu não quero ele naquela árvore maior não, porque fica muito longe para me ver. Pegue ele, por favor, e bote nessa árvore menor. E eu me surpreendi que quando ele chegou bem verdinho, quando ele chegou ele estava bem verdinho. Quando pegaram ele de uma árvore para botar para outra, 4 horas depois, ele já estava com metade do seu corpo com uma tonalidade diferente. Metade era verde e metade era meio cinza, já tomando a cor do caule daquela árvore que ele estava. E eu fiquei incrível, como é que tão rápido, eu sabia, mesmo criança, que ele mudava de cor. Não sei se os caras disseram naquela hora ali que me entregaram, mas eu tinha noção que eles mudavam de cor, mas não sabia que era tão rápido. Dentro de 4 horas ele já estava muito diferente, com a tonalidade totalmente diferente. E esse animal tem essa característica tão importante para a vida específica dele. Para ele, é uma questão de sobrevivência, de camuflagem para sobreviver. Então, uma característica muito desejada,
que se alguns animais tivessem isso, muitos sobreviveriam a ataques por não ser observado de longe. Mas, meus irmãos, voltando aqui para o texto, quem foi Filipe? Nós vemos aqui esse texto de Atos discriminando um acontecimento que envolveu Filipe. Filipe saiu pregando por toda a Samaria, anunciando as verdades do Evangelho, proclamando a palavra do Senhor. E o texto ainda diz que ele operava grandes sinais. Grandes sinais. Quais eram esses grandes sinais? No versículo 7 diz: os espíritos imundos e possessos saíam gritando, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, Filipe pregava o Evangelho, anunciava Cristo ressurreto, anunciava as boas novas e acompanhava a ele o poder de manifestações sobrenaturais da parte do nosso Deus, milagres. E alguém lendo esse texto, apenas esse texto, vendo que paralíticos e coxos andavam, podia pensar, Filipe era um apóstolo. Mas, meus irmãos, se os irmãos voltarem um pouquinho a Bíblia aí, uma página, em Atos capítulo 6, versículo 5, nós vemos o seguinte: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicarno, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, esse texto nos mostra a eleição de Filipe. Filipe era um diácono. Os apóstolos, orientados por Deus, decidiram que a igreja elegesse diáconos. E nós vemos a instituição de diáconos nesse capítulo 6, no início. 7 diáconos foram eleitos pela igreja, e dentre eles havia Filipe. Na continuação, nós vemos que Estevão, um dos diáconos que foram eleitos pela comunidade, diz o texto, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nós vemos que no restante do capítulo 6 e por todo o capítulo 7, se fala sobre Estevão. E Estevão foi ouvido no sinédrio, foi preso, foi julgado injustamente. E no final do capítulo 7 nós vemos a morte de Estevão. A partir daí nós acessamos o primeiro versículo do capítulo 8, quando diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Logo após a eleição dos diáconos, houve a morte de Estevão, e a partir daquele momento houve grande perseguição em Jerusalém. Essa perseguição se deu pelos próprios judeus, não foi pelo Império Romano. Os próprios judeus passaram a perseguir os cristãos. E o texto diz que houve grande perseguição e muitos foram dispersos pela região de Samaria e a região da Judéia, de forma que só ficou de liderança ali em Jerusalém os apóstolos. Daí chegamos no versículo 5, que Filipe segue para a região de Samaria. Quem era? Abri um parênteses aqui. Quem eram os samaritanos? Os irmãos sabem quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram aquelas tribos do norte que foram levadas cativas. Ficou um pouco de israelitas ali no norte, e esses que ficaram se misturaram, se casaram com diversos povos.
Então houve uma miscigenação ali e aquele povo passou a seguir alguns princípios que os israelitas seguiram e também alguns princípios de outras religiões. Então os judeus não gostavam dos samaritanos, mas a região de Samaria fazia parte do Israel, da região de Israel que Deus havia prometido a Abraão. Fazia parte daquele mapa do Israel de Deus, que agora, depois de muito tempo, eles estavam ali envolvidos com outros princípios, com princípios de outras religiões, e os judeus não gostavam, não se envolviam mais com os samaritanos. Mas era uma região que estava entre Jerusalém e a Galileia. E diz o texto que aqueles cristãos foram dispersos pela perseguição que havia em Jerusalém e foram para outras regiões. Filipe, chegando em Samaria, pregava o evangelho e efetuava grandes prodígios. Então, Filipe era notório em palavras, em trazer a mensagem de Cristo, e era evidente o poder que Deus acompanhando sobre a vida dele, efetuando milagres e prodígios que testificavam para aquela geração que aqueles cristãos, aqueles seguidores de Cristo, eram verdadeiramente servos do Deus Altíssimo, porque o poder que operava em Cristo para realizar milagres e prodígios, operava nos apóstolos, nos discípulos, nos diáconos. Era uma evidência externa, nítida, que Cristo ressurreto continuava a operar no meio da sua igreja. Então esses prodígios acompanhavam a Filipe. E meus irmãos, nós entramos aqui em um personagem importante, ou melhor, central nessa história que nós iremos meditar nessa noite. A partir do versículo 9, nós vemos a referência a respeito de Simão. Este Simão não é Simão Pedro, era um outro Simão. É Simão chamado Simão o Mágico. Diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Algumas traduções podem chamar de magia. E fica, às vezes, quando nós lemos esse texto, uma dúvida: esse Simão praticava mágica ou praticava a magia? A mágica simbolizando o ilusionismo, né? Os irmãos lembram de Mr. M, né? Que há muito tempo passou aí na televisão e revelava truques que os mágicos faziam, e se dizia que os mágicos queriam matar ele. Eu não sei se aquilo era verdade ou se era só para gerar aquele mistério na sua pessoa. Esse Simão, ele praticava mágica. Por que praticava mágica? Porque o texto diz que ele iludia o povo. Quando ele diz que ele iludia o povo, insinuando ser ele um grande vulto, ele praticava algumas mágicas para dizer ao povo que era uma pessoa extremamente poderosa. Se os irmãos recordarem, tem alguns mágicos, antigamente alguns mágicos, os irmãos devem recordar o nome, eu não estou lembrado do nome dele. Tinha um que aparecia aí andando sobre as águas, andando sobre o ar. E um colega meu me mostrou, disse, a filmagem, está vendo? Isso aqui ele tem um poder demoníaco para fazer isso. Ele anda sobre o ar e caminha sobre as águas. Eu digo, isso aí apenas é uma mágica, ele não tem poder de nada. E ele se insinuava em cima dele esse tipo de poder. Com o Mr. M, ele mostra lá as pessoas andando sobre cabos a uma certa distância, que na luz do sol o cabo não era visto, não era pego pela câmera. E mostra algumas pessoas andando sobre águas, quando debaixo da água tinha cubos de vidro. Cubos de vidro, e ele estava ali andando em vidro debaixo da água. E as pessoas pensavam que ele estava andando sobre a água. Neste caso aqui,
Simão, ele não praticava magia com envolvimento demoníaco. Ele praticava a mágica do ilusionismo, porque ele se insinuava ser grande vulto. Mas os espetáculos que eles faziam, todos ficavam atônitos e admirados. Quando nós vemos também os mágicos fazendo algumas mágicas nos circos ou em um programa da televisão, nós ficamos abismados. Imagine, há 2000 anos atrás, as pessoas vendo alguns tipos de mágica. Então, no versículo 10 diz que todos davam ouvidos ali em Samaria, do menor ao maior, a este homem, e consideravam este homem o poder de Deus, e chamavam-o o grande poder. Esse homem trazia a ilusão para aquelas pessoas que ele era uma pessoa extremamente poderosa e que o seu poder vinha de Deus, quando na verdade ele apenas estava praticando o ilusionismo e enganando aquelas pessoas duplamente, pelos seus grandes feitos que não eram verdadeiros e trazendo para si uma imagem que não era verídica. Mas aquelas pessoas antes eram enganadas por Simão. O versículo 11 diz: aderiram a ele porque há muito os iludira com mágicas. 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Quando Filipe chega ali em Samaria, que evangeliza, que prega o reino de Deus, e esta mensagem era acompanhada com prodígios, com sinais, com certeza Simão não fazia nenhuma mágica de um paralítico andar, com certeza ele não fazia nenhuma mágica de um coxo voltar a andar, mas Deus operava através de Filipe e fazia grandes prodígios, e diz o texto que passaram a dar crédito a Filipe, quando Filipe evangelizava. Filipe não chegou com ilusionismo, mas Filipe chegou trazendo a poderosa palavra de Deus, a mensagem do reino, que é a salvação em Cristo Jesus. E aquelas pessoas passaram a ser batizadas por Filipe. Aquelas pessoas se convertiam, abraçavam a fé e eram batizadas. Daí chegamos no versículo 13, quando diz que o próprio Simão mágico, abraçou a fé, tendo sido batizado. Então, o Simão que enganava as pessoas, ali estava sendo batizado e abraçou aparentemente a fé em Cristo e fora batizado. E diz o texto que ele acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes prodígios que Filipe fazia. Diante dos seus olhos ali agora estava uma pessoa que não praticava ilusão, mas que vivia o pleno evangelho, que vivia o reino de Deus, que anunciava e lhe acompanhava os prodígios da parte do nosso Deus e os grandes milagres. A partir disso aí, Pedro, os apóstolos ouviram lá em Jerusalém o que estava acontecendo em Samaria, com os samaritanos. E os apóstolos decidiram enviar até aquelas pessoas que estavam sendo batizadas e se convertendo, resolveram enviar Pedro e João. Chegando lá, eles oraram por aqueles novos convertidos e o Espírito Santo desceu sobre aqueles novos convertidos. Vendo isto, diz o texto que Simão fez uma proposta de pagar para que lhe fosse dado o poder
para que em quem ele orasse, impondo as mãos, recebesse o Espírito Santo. E o texto que acabamos de ler segue. Ele queria comprar as bênçãos e o dom de Deus para a sua vida. Mas, meus irmãos, diante disso, nós queremos meditar nesta manhã sobre o tema seguindo a Deus por conveniência. Seguindo a Deus com segundas intenções ou seguindo a Deus por conveniência. Dentro desse texto, nós queremos destacar alguns aspectos que nos levam a indicar que Filipe anunciou o evangelho, alguns se converteram, mas Simão servia a Deus por conveniência. Em primeiro lugar, nós identificamos a capacidade, nesse texto, de deixar o erro. O texto diz que muitos criam e eram batizados, professando a fé. No caso específico de Simão, nós identificamos que ele também abraçou a fé, como dissemos no versículo 13, que ele ouviu o evangelho e abraçou a fé. E Simão teve uma grande capacidade de abandonar o erro, o engano, as práticas que ele tinha anteriormente. Como nós vemos, ele vivia de enganar as pessoas e de se autoproclamar o poder de Deus. Com isso, ele recebia algumas vantagens, alguns privilégios diante daquelas pessoas que não conheciam verdadeiramente a Deus, pensando que Simão era um enviado de Deus. Mas Simão, depois que ouviu o evangelho, ele teve a grande capacidade de abandonar a mágica e o ilusionismo. Ele teve a grande capacidade de abandonar o engano das pessoas. E aquelas pessoas que ele enganava, pelo menos momentaneamente, ele para de enganar, ele para de iludir, ele para de insinuar que ele era um poderoso diante de Deus, que as suas ações eram de poder de Deus. Ele para com o engano. E com certeza, além desse engano que ele praticava, ele teve uma capacidade grande de mudança. Ele mudou temporariamente. Ele parou de praticar, com certeza, muitos erros que ele praticava na sua vida cotidiana. Por quê? Porque ele abraçou a fé. Ele abraçou a fé e agora, ao ouvir a mensagem do evangelho, ele começou a se enquadrar naqueles princípios do evangelho. E ele deixou rapidamente de fazer muitas coisas erradas que ele praticava e abraçou a fé. Se nós parássemos por aí, nós acharíamos que realmente Simão havia se convertido. Havia havido uma mudança verdadeira. Mas, meus irmãos, como mencionamos que aquele camaleão tomou a forma rapidamente da árvore que ele estava nela, Simão também apresentou essa capacidade semelhante a de um camaleão, de deixar de praticar alguns erros, porque estava agora caminhando em uma nova árvore, estava agora presente em uma árvore, a árvore de Deus, estava agora presente em uma nova família, e ele realmente deixa de praticar muitos erros que ele praticava anteriormente. Mas, com certeza, ele não fez isso por uma conversão genuína. Com certeza, ele não fez isso por uma convicção gerada pelo próprio Deus de pecado, de arrependimento de pecado. Ele não fez isso motivado por uma transformação, pelo novo nascimento verdadeiro. Ele fez isso
por uma motivação que estava no seu coração. Ele fez isso por uma conveniência que, no momento, dominava a sua vida e era mais importante do que aquela vida que ele levava anteriormente. Simão deixou de praticar muitas coisas erradas por uma conveniência que lhe era interessante naquele momento. Então, a conveniência pode levar muitos a abandonarem determinadas práticas para se encaixarem no meio que estão. Quando Simão abraça a fé, Simão necessariamente teria que ter deixado de praticar muitas coisas que eram pecaminosas e que aquela comunidade repugnava. Mas ele não deixou por uma mudança no seu ser, por uma mudança interior, por ter acontecido um novo nascimento. Ele deixou para se enquadrar no novo sistema que lhe havia sido professado, havia sido demonstrado diante dos seus olhos com poder e prodígio, para se adequar àquela comunidade. Ele deixa de praticar muitas coisas, se moldando agora ao novo ambiente. E muitos fazem isso na casa do Senhor. Abandonam temporariamente o erro, não por uma conversão verdadeira, mas por um objetivo que deseja alcançar, ou por ser necessário fazer isso para conseguir fazer parte daquele grupo que agora lhe foi atraído, que lhe encheu os olhos. E, meus irmãos, o Evangelho ele é tão poderoso, a mensagem do Evangelho é tão impactante, que mesmo uma pessoa sem ser convertida verdadeiramente, ela temporariamente muda as suas ações. Nós temos muitos exemplos nessa igreja, ao longo da história, de pessoas que tinham uma vida aqui totalmente errada, chegam à igreja e nós abraçamos, ela abraça a fé, e nós pensamos ali realmente se converteu, mudou de vida. E com o passar do tempo, essa pessoa abandona tudo e volta às mesmas práticas que tinham anteriormente, ou até piores. São pessoas que, como camaleão, se adequaram ao ambiente por uma conveniência. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, nós podemos também identificar na vida de Simão uma segunda capacidade, a capacidade de passar a praticar coisas certas. Simão passa agora a praticar o que é correto, o que é certo, passa agora a ter práticas essenciais para o cristianismo, passa agora a ter uma vida coerente com a mensagem do Evangelho. Nós podemos ver isso no versículo 13, quando o texto diz que Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. Agora, Simão, após uma conversão aparente, começa a acompanhar Filipe de perto. Essa palavra que Simão acompanhava Filipe de perto, intrinsecamente nos mostra que ele tinha práticas semelhantes à de Filipe. Seria impossível ele acompanhar de perto, de junto, de próximo, praticando, se não praticasse as coisas semelhantes da fé que os demais cristãos praticavam. E Simão teve essa capacidade de adaptação. Simão teve agora na sua vida a prática de boas ações, juntamente com um grupo que praticava boas ações, colaborava para aquela obra, também evangelizava, também testificava das boas novas do reino, da transformação do reino, do poder do Evangelho de Cristo, que Cristo era o seu Senhor,
porque se ele abraçou a fé e foi batizado, ele proclamou claramente, verbalmente e com a mudança de vida que Cristo era o seu Senhor. E meus irmãos, ele assim o fez, mas não porque o amor de Cristo inundou o seu coração. Ele assim o fez não porque ele foi atraído por Cristo, não porque o poder de Cristo transformou o seu interior e lhe trouxe agora um novo nascimento, não porque o poder de Cristo mortificou o homem material, a natureza pecaminosa, e agora lhe fez uma nova criatura, mas assim ele o fez para se assemelhar com as mesmas práticas cristãs do grupo que ele estava abraçando a fé. Semelhantemente, o que aconteceu com Simão, muitos nas igrejas têm essa capacidade de resiliência, de se adaptar a novos costumes e a praticar novas coisas aprovadas por Deus. E por muitas vezes, algumas pessoas chegam na caminhada cristã, professam a fé, confirmam que foram reconciliadas com Deus através de Cristo, confirmam um novo nascimento, são avaliadas e começam a praticar paulatinamente princípios cristãos do Evangelho. E nós olhamos para aquelas pessoas e dizemos: ali verdadeiramente está um cristão, ali verdadeiramente está um transformado por Deus. Quando é mais na frente, essas pessoas abandonam as práticas cristãs e voltam para a prática do pecado. Tem alguns até que chegam a voltar para a igreja da Babilônia que eles haviam saído. Tem alguns até que voltam a praticar as coisas erradas e começam a praticar os princípios que norteavam a sua vida anteriormente. Isto mostra-nos claramente que nós, como humanos, não temos a capacidade de julgarmos. Por isso Jesus Cristo diz: não julgueis. Só Deus sabe verdadeiramente aquele que foi transformado em Cristo, aquele que foi regenerado. Às vezes nós vemos uma pessoa e dizemos: aqui eu tenho certeza, aqui se converteu, aqui é uma nova vida. E a carreira dela na fé dura bem pouquinho. Meus irmãos, Simão tinha essa capacidade de resiliência, mas objetivando alcançar aquilo que estava intrínseco na sua mente e no seu coração, atender às conveniências que lhe agradavam. E para atender às conveniências propostas no seu coração, ele passa a ter práticas semelhantes às práticas dos cristãos do primeiro século. E muitos fazem isso, não porque mudaram de vida, mas para não destoarem do grupo. Nós sabemos que os princípios cristãos são inegociáveis. Costume pode mudar, os costumes mudam. Tem gente que gosta de usar roupa, desde que seja com decência, de determinada forma. O tempo muda, os costumes mudam, usam a roupa de outra forma, com decência também. Então, costumes de igreja podem mudar com o tempo, mas princípios cristãos não podem mudar. E no caso de Simão, ele apenas seguiu alguns princípios para não destoar do grupo, para ser aceito pelo grupo que ele estava, sem ter havido uma transformação interior. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Simão teve a capacidade de deixar o erro. Em segundo lugar, nós vemos que Simão teve a capacidade de praticar atos, coisas certas, atos coerentes com a doutrina cristã. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos nessa história de Simão
nós identificamos a verdadeira atitude que norteava o seu coração, a verdadeira motivação que fazia com que ele tivesse aquelas ações de deixar o erro e de praticar o correto. A partir do verso 17, nós vemos o seguinte: então, isso foi os apóstolos, impunham-lhes as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, olha a proposta de Filipe, versículo 19, concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Filipe, na verdade, ele deixou temporariamente de praticar o erro e passou temporariamente a praticar boas obras, mas o intuito do seu coração, quando ele viu Filipe e viu os apóstolos operarem sinais e prodígios, o que ele verdadeiramente queria era ser uma pessoa de notoriedade. O que realmente ele queria era ser uma pessoa conhecida por ter um poder verdadeiro. Ao passo que quando ele viu aquela ação, ele propôs aos apóstolos de dar dinheiro a ele, para que eles pudessem conceder a Simão o desejo do seu coração, de ser verdadeiramente importante. Ele ainda não tinha entendido que o importante era Cristo. Ele ainda não tinha entendido que quem operava aqueles milagres e prodígios era Cristo. Ele ainda não tinha entendido que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe agrada. Os dons são muitos, mas a distribuição atende à vontade do Espírito. Conforme lhe apraz, diz o texto, que o Espírito distribui os seus dons a cada um conforme lhe apraz. Simão queria ser grande, mas era necessário apenas que ele fosse servo. Inicialmente nós pensávamos que ele tinha decidido a ser servo, mas com a intenção de comprar a Deus, de fazer uma barganha com Deus, mostrou verdadeiramente a intenção do seu coração, a intenção por trás das suas ações, a motivação que conduzia a sua vida, conduzia a sua mente e os seus atos. Meus irmãos, ele queria ser reconhecido verdadeiramente como o poder de Deus. Mas a Bíblia diz, Deus diz que a sua glória, a minha glória, não a darei a outrem. Não a darei minha honra a outrem, a minha glória, o meu poder, não darei a outrem. Ele não divide o seu poder com ninguém. O poder é de Deus. Nós somos apenas servos, vasos de barro que conduz à excelência de Cristo. De forma que, sendo nós vaso de barro que conduz à excelência que está em Cristo, a excelência não está em nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz que na sua própria carne não habita bem algum. Mas se alguma virtude faz, se algum louvor há, é por meio de Cristo que opera nele. Então, Simão ainda não havia entendido que precisava ser servo, que o poder é de Deus e cabia a ele apenas servir ao Deus vivo e poderoso. Meus irmãos, imagine você, o crente, se chegar até Deus e querer barganhar com Deus, querer negociar com Deus. Existe muito isso em nossos dias. Muitas igrejas por aí incentivam os crentes a negociar com Deus, a dar para receber, a dar tudo que vai receber muitas vezes mais. E muitos se iludem e tentam negociar com Deus. Aquele texto bíblico que fala sobre o dízimo,
de Malaquias, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e fazei prova de mim, se não vos abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Algumas igrejas neopentecostais utilizam esse método de barganha. Quanto mais você der, mais você vai ser abençoado. E, por incrível que pareça, nas igrejas sérias, alguns cristãos se iludem, pensando que pode negociar com Deus. E eles pensam: eu vou dar o dízimo para que Deus me abençoe. A motivação do dízimo não era para que Deus abençoe. A motivação de dar o dízimo é de obediência, de fazer o que Deus mandou. Deus disse que nós deveríamos sustentar a obra dele. Então nós devemos dar o dízimo para que a obra dele seja sustentada. A motivação de dar o dízimo deve ser por amor a Deus, para obedecer à sua vontade. Deus exige que nós pratiquemos estar dizimando, para que o nosso coração saiba que tudo depende de Deus, para que nós não venhamos a servir a mamon, ao dinheiro, para que ele quebre com isso o amor ao dinheiro. Quando ele exige que a gente dizime, é para que a gente coloque a nossa confiança nele. Por quê? Porque o texto diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar a bênção sem medida. Isso quer dizer, se você dizimar, nada vai lhe faltar. E eu me recordo aqui na frente, quando eu fui ser avaliado para me tornar membro, estava o presbítero Genésio Cordeiro, pai de Paulo, pai de Lucas. E ele disse: olha, irmão, tem muitas pessoas na igreja, pobre, que nunca deram dízimo, porque nunca sobrou. E eu acompanhei a vida dessas pessoas, e essas pessoas já estão muitos anos na igreja, são velhas e continuam pobres, e continuam no aperto. Eu sou pobre, eu vivo em torno de um salário mínimo a um salário mínimo e meio. Minha vida é em torno disso. Nunca deixei de dar o dízimo, e nunca me faltou nada. Então, quando Deus exige que nós estarmos dando o dízimo, é para que nós coloquemos a nossa confiança nele. Nós estamos tirando daquilo que o Senhor nos deu e devolvendo, mas nós sabemos, nós fazemos isso porque sabemos que o Senhor não deixará faltar. Nós não damos o dízimo para negociar com Deus para que Ele nos abençoe. É bem verdade que Ele irá nos abençoar, mas Ele irá nos abençoar porque Ele está vendo que a nossa prática, nós estamos confiando nele, nós estamos obedecendo, sendo fiel à sua palavra, mas nós não damos o dízimo com esse objetivo. Algumas pessoas também tentam negociar com Deus dizendo assim: eu vou trabalhar bem muito na igreja, bem muito, porque trabalhando bem muito na igreja, Deus vai me abençoar e vai me dar aquilo que eu quero no meu coração. Novamente, está tentando negociar com Deus. Nós devemos trabalhar na igreja por amor, porque o amor de Cristo nos constrange a servi-lo, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele fez tudo por nós, sendo nós imerecedores. Nós devemos trabalhar na igreja, porque nós somos servo dEle, e Ele assim o deseja. Não com o objetivo de sermos por eles atendidos em alguma coisa. E quando eu ia para Garanhuns trabalhar, eu ia toda manhã e sempre ligava nas Boas Novas, na rede Boas Novas. Não vou dizer de qual a igreja é, a maioria dos irmãos sabe. Rede Boas Novas. Chegando no quartel, eu dizia a um colega meu que era presbítero dessa igreja, eu digo: mas rapaz, é um absurdo, né? Aquele programa é a mesma promessa que tem na igreja católica, tem na igreja de vocês. A pessoa diz: olha, eu trouxe minha gotinha de amor para que Deus me conceda isso, e eu estou fazendo aqui uma promessa: se Deus me conceder isso, eu trarei outra gotinha de amor, que era a gotinha de amor, era uma oferta de dinheiro.
E eu olhava assim, e aquela igreja incentivando isso, botando as mensagens das pessoas dizendo: eu fiz uma promessa e agora estou dando uma gotinha de amor porque o Senhor me deu isso. E quando Ele me der mais isso, eu trarei outra gotinha de amor. É a promessa, é a barganha com Deus. Meus irmãos, nós não podemos barganhar com Deus. Neste caso aqui, a barganha de Simão foi terrível. Às vezes nós tomamos algumas atitudes assim erradas, Deus abre nossos olhos, nós nos arrependemos e seguimos na caminhada da fé. No caso de Simão foi diferente, ele não havia se convertido. Ele mudou de vida com o objetivo de ser importante, de receber aquele poder que ele dizia que tinha, e agora ele tinha encontrado. Mas ele queria o poder nele, e o poder está em Deus. Diante dessa indicação que ele fez de comprar o dom de Deus, aí o apóstolo Pedro responde no versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro agiu de forma clara, repreendeu o erro daquele homem. Deus revelara a Pedro o que se passava no coração daquele homem. E Pedro diz: arrepende, pois da tua maldade, e roga a Deus, talvez sejas perdoados do intento do teu coração. Então, Deus mostra claramente o que se passava no coração daquele homem a Pedro. E Pedro repreende Simão e diz: tu não tens parte neste ministério. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque julgastes comprar por meio dele o dom de Deus. No versículo 23 ele ainda diz: pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Aquele homem que anteriormente tinha deixado o erro, que anteriormente tinha passado a praticar algumas coisas agradáveis a Deus para se enquadrar, agora Pedro diz que ele estava em laço de iniquidade. Meus irmãos, muitos, concluindo, nos dias de hoje, abandonam a fé. Não quero com isso dizer que quem está na casa de Deus, que não se converteu verdadeiramente, está servindo a Deus com segundas intenções. Mas neste caso, sim, Simão estava servindo a Deus com segundas intenções e não foi aceito diante de Deus. Certa vez, eu ouvi a primeira vez isso nessa igreja e já repeti várias vezes, de um coxo que, ouvindo o evangelho, pergunta ao pastor: pastor, Deus aceita um homem pela metade? Aí o pastor disse: sim, meu filho, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem por inteiro que se entrega pela metade. Nós já dissemos isso aqui algumas vezes, mas é algo que exemplifica que nós precisamos nos entregar profundamente ao Senhor, de todo o coração, de toda a alma e de todo o nosso entendimento. Imagine você que o crente como Simão chegasse em uma igreja liberal. Nos dias de Simão, ele deixou o erro e praticou o que era certo momentaneamente, porque aquela comunidade tinha esses princípios no seu viver diário. Então, para se adequar a ela, ele deixa o erro e pratica o certo. Agora imagine se Simão tivesse chegado em uma igreja liberal, que não prega contra o pecado, que todo pecado é admitido. Como seriam as características desse Simão? Ele iria viver em pecado e deixaria de praticar muitas coisas
concernentes ao reino. Por quê? Porque ele se adequava àquele meio. Nós não podemos ser crentes camaleão. Os princípios, aquela habilidade do camaleão é importante para ele, para o crente não. Para o crente é necessário nós termos uma característica única, a característica do reino de Deus. Os princípios elementares do reino, que nunca mudou. O que é errado, é errado. O que é certo. Então, costumes pode mudar. Costumes não tem problema. Você pode mudar. Você pode gostar de roupa amarela, ou de roupa preta, laranja, e por aí vai. Costumes podem mudar, mas os princípios elementares do Evangelho, do que é certo e do que é errado, isso não muda jamais. Nós só conseguiremos servir a Deus verdadeiramente se tivermos sido encontrados por Ele e tivermos passado pela essa transformação interior de um novo nascimento, que mudará totalmente o nosso ser. Nós deixaremos de ser tentados por isso? Não. Nós deixaremos de ser provados por isso? Não. Mas Jesus Cristo diz: eis que eu venci o mundo, tende bom ânimo, eu estou com vocês. Ele nos empresta a sua vitória e através dele nós conseguimos permanecer firmes diante das investidas do mundo. Não porque somos bons, não porque a nossa carne nós somos melhores do que os outros, mas porque nós, como vaso de barro, fomos criados pela mão do Senhor, do oleiro, e agora transportamos a essência do Evangelho de Cristo. Agora somos usados como servos, apenas como servos. Por isso, nós servimos a Cristo verdadeiramente. O amor de Cristo nos constrange, nós como Igreja de Cristo, a permanecermos firmes, mesmo diante das investidas do mundo. A olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a não nos desviarmos na caminhada cristã, voltando às práticas das velhas obras. O amor de Cristo nos constrange a não retornarmos para o Egito, a não nos alimentarmos das bolotas, das comidas do Egito, a permanecermos com o nosso foco no Senhor Jesus Cristo, servindo a Ele por amor, servindo a Ele como servo, sabendo que o poder está em Deus, sabendo que a autoridade está em Deus, e nós somos apenas servos, e nós passamos, e Deus levanta outros servos. Ao longo da história, quantas pessoas passaram por essa igreja e serviram a Deus? Em específico essa igreja, muitas. Nós somos apenas servos que passamos, mas nós levamos a excelência do Evangelho. Nós caminhamos para recebermos a coroa da vida, a coroa da vitória. Nós caminhamos para nos encontrar com o Senhor na Jerusalém celestial e recebermos a coroa da vida, preparado para aqueles que foram fiéis, que foram transformados, que serviram a Deus por amor e se dedicaram à sua vontade. Que o Senhor, pois, nos abençoe, nos conduza, nos firme na sua vontade e que nos faça exalar o bom perfume de Cristo diante dessa sociedade corrompida. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai bondoso, misericordioso, te louvamos e te bendizemos, porque Cristo realizou a tua obra salvífica, porque Cristo nos alcançou, veio ao nosso encontro, nos transformou, nos redimiu, abriu os olhos do nosso entendimento para que pudéssemos entender e compreender o teu Evangelho. Te louvamos porque o teu Santo Espírito nos iluminou o coração e nos fez compreender a mensagem de Cristo, e porque Ele é o árbitro da nossa vida e conduz a nosso coração na tua vontade, nos firma na tua palavra, nos faz lembrar do que o Senhor nos ensinou, nos fortalece nos momentos de dificuldades e nos dá força, caminha
conosco para alcançarmos o objetivo da soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, te louvamos e te bendizemos, porque podemos fazer parte do reino celestial, porque fomos verdadeiramente alcançados pelo teu evangelho, porque servimos a um Deus vivo e verdadeiro, que se compadece de nós, que está ao nosso lado para nos segurar, para nos sustentar, que está diante de nós para nos indicar o caminho que devemos seguir, e também está a nossa retaguarda nos protegendo, nos livrando do mal, está nos dando a tua vitória, e te louvamos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que é o penhor, que é a garantia da nossa salvação, que o Senhor fez habitar em nós. Te louvamos, Senhor, porque quando muitos não te conhecem, nós tivemos o privilégio de conhecer-te, de viver aos teus pés e de caminhar nesta vida, te servindo, te louvando, até nos encontrarmos contigo na glória celestial. Por isso, Senhor, nos sustenta em tuas mãos, fortalece os nossos pés na tua casa, abre o nosso entendimento para que possamos entender nitidamente a tua vontade para a nossa vida, por onde devemos caminhar e andar. Desperta em nós o desejo de conhecer e prosseguir a conhecer a tua palavra, de buscar conhecimento na tua palavra, para podermos sermos luzeiros nesse mundo, para podermos termos com que atender aquelas pessoas que ainda estão em trevas e não sabem para onde vai. Usa a tua igreja, usa o teu povo, fortalece a tua igreja em bom conselho, faz com que a tua face resplandeça nesse lugar, para a glória do teu nome. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.